Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 a 6. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Todos os dias surgem em nossa mente pensamentos que são gerados por meio de alguma imagem que vimos, palavra que ouvimos, situação que passamos ou lembranças de algum tempo que passou. Entre esses pensamentos existem aqueles que geram em nós desejos maus, ou seja, vontade de pecar, pensar, falar ou agir de uma forma que não agrada a Deus. O que fazer diante desses pensamentos e como devemos agir? Temos que ser radicais, e essa resposta na carta de Tiago, no capítulo 1, nos versículos 13 a 15, nos é orientado. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não se pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Não se engane, só de desejar fazer algo errado, já estamos pecando. Se o desejo não é vencido, o pecado acaba sendo consumado, e isso gera morte espiritual e muitas outras consequências. Temos que nos arrepender dos maus pensamentos e maus desejos que surgem em nossa mente. O pecado começa a ser gerado nos pensamentos e deve ser combatido nesse primeiro momento. Isso acontece com o ser humano desde o início. Foi assim no Jardim do Éden e é assim até hoje. O ser humano é sempre atraído por aquilo que pode trazer problemas para a sua vida. Você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas pode impedir que ele faça o ninho. Dito por Martinho Lutero. Não podemos impedir que o pensamento passe pela nossa mente, mas podemos decidir se ele vai continuar sendo alimentado até virar desejo e se consumar, ou se vamos combatê-lo antes. Temos uma escolha a fazer. Combater o pecado na mente é um princípio que nos leva à santidade. Por isso, nos foi deixado a seguinte afirmação descrita na carta aos Romanos, no capítulo 12, lá no versículo 2, e no capítulo 19, versículos 19 e 20, que diz: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Por isso, alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo o que é bom, mas puros quanto ao que tem aparência maligna. E sem demora, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Temos que voltar à inocência quanto ao mal e ser bem entendidos quanto ao bem. Isso só é possível quando temos a mente de Cristo. Assim também descreve Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16. Quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Este estado mental somente se forma quando a pessoa se converte de sua vida mundana para uma vida nova em Cristo. Quando o homem natural passa pelo renascimento espiritual e o Espírito de Deus passa a habitar nele, sua mente e seu coração são regenerados. Essa transformação gera 3 requisitos básicos descritos na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida.
coração puro. A mente está ligada ao coração. Os pensamentos e os sentimentos são um todo inseparável. Por isso, o coração precisa também ser puro. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, conforme descrito no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, no versículo 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Nossas ações refletem aquilo que está em nosso coração. Boa consciência, ou seja, integridade. Isso parece óbvio, mas muitas pessoas se aproximam de Deus com o coração dividido entre Deus e a vontade da carne. Jesus mostrou também que não se pode servir a dois senhores, e Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, afirmou que nos afastemos dos desejos da carne e daqueles que promovem seus desejos e vontades, assim descrito no capítulo 3, no versículo 1 a 5, que diz: Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. Fé. É preciso ter fé e não apenas acreditar na palavra de Deus. Em outras palavras, é preciso estar realmente convicto de que aquilo que Deus diz em sua palavra é uma verdade absoluta, como vemos descrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 1 e 3. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Estes três requisitos são evidências de uma verdadeira transformação. Somente os que abriram seus corações a Deus e permitiram que o Espírito Santo habitasse neles adquirem o discernimento espiritual necessário para compreender o que lhes é anunciado no Evangelho. Assim, Jesus nos falou no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versículos 24 e 26. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Como a vida, os lugares e a igreja estariam mais puros e santos se todos aqueles que se entregaram e creram em Jesus agissem radicalmente, combatendo o pecado assim que ele surge na mente. Assim, vemos descrito na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, a seguinte orientação: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Concluo dizendo: quão grandioso é saber que podemos renovar nossos pensamentos quando compreendemos a verdade da santificação da nossa mente todos os dias. Pois seremos testados, mas não para a desonra, mas para a glória do Senhor. Porque quando deixamos o Espírito Santo nos moldar a cada dia, algo novo se manifesta e somos aperfeiçoados nele. Permita hoje, independente das situações, problemas e dificuldades, ter uma mente renovada no Senhor, tirando todo tipo de encantamento e observando os princípios do Senhor e como você quer viver daqui para frente. Quando decidimos e praticamos esta verdade, o Senhor nos leva a um nível de maturidade espiritual, pois nossa mente deixa de ser um local de parada obrigatória de pensamentos ruins para ser o lugar de liberação da bênção de Deus. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade de entregarmos as nossas primícias, estas primeiras horas a ti.
Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua palavra, que a cada dia, Senhor, a cada amanhecer tem renovado o nosso entendimento, nos dado, Senhor, conhecimento, nos dado sabedoria e nos dado discernimento para poder, Senhor, continuar e fazer com que o seu evangelho, a sua palavra, a sua verdade, a sua presença sejam revelados em todos os lugares para onde formos e todas as pessoas que conversarmos. Pai, muito obrigado pelo seu amor e pela sua graça. E assim, Senhor, que se faça, que em nome de Jesus, que qualquer tipo de seta ou dardo, ou qualquer tipo de opressão das trevas que vier, Senhor, contra a vida dos teus filhos, já seja desfeito, destruído. Alerta eles, mostra para eles, revela para eles, ó Pai, que a cada momento o Senhor quer fazer algo novo, mas existe uma guerra constante, Pai, para poder nos tirar do propósito e fazer com que a nossa mente fuja, Senhor, dos seus princípios e fuja, Senhor querido, daquilo que o Senhor tem preparado. Então, em nome de Jesus, despedace e desfaça agora todos os grilhões, algemas e amarras, e que o seu querer seja manifesto, mas seja manifesto, Pai, na intensidade daquilo que o Senhor quer fazer em nós, e faça com que façamos e despertemos para aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos por mais este dia. Assim, Senhor, nós consagramos tudo aquilo que temos e que somos. Consagramos, Pai, palavras, pensamentos, olhares, aquilo que nós vamos ouvir. Consagramos todos os nossos sentidos diante da sua presença. Muito obrigado, Pai. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe.